E hoje a gente vai ter aqui para debater com a gente o Pedro Ribeiro. O Pedro, ele é pedagogo e ele também é educador social. E a Alessandra Maria, que ela é membro do GEDUC, especialista em educação em para direitos humanos e doutoranda do programa de pós-graduação em educação na UFPE, tá certo? A gente vai debater hoje qual o lugar dos direitos humanos na educação. A pergunta é uma provocação, na verdade. E aí os meninos, né, Pedro e Alessandra, eles vão falar no contexto da educação formal e não formal, tá certo? É um debate, infelizmente, atual no Brasil, porque além de conviver com uma pandemia aparentemente ignorada pelo governo, nós ainda somos confrontados diariamente com a violação de direitos, né? Todos os dias, em todo o Brasil, tá certo? Então, a Alessandra, ela vai começar o debate, tá bom? Ela vai ter 20 minutos e, em seguida, o Pedro continua, certo? Pode começar, Alessandra. Inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade, né, a todos que estão presentes, para a gente conversar um pouquinho, né, sobre essa temática dos direitos humanos na educação. E, inicialmente, eu gostaria de apresentar as motivações que me conduziram a estudar, aprofundar um pouco mais a prática dos direitos humanos. Como Jaqueline falou, eu sou professora da educação básica e quando eu entrei na docência, né, já tinha passado pela universidade, tanto na graduação e também o mestrado. E já conhecia diversas teorias, eu estudo a educação popular na perspectiva histórica, então já tinha lido muitas obras de Paulo Freire, e logo nos primeiros dias da docência eu vivenciei um conflito dentro da escola, na qual um aluno, né, eu pedi para ele guardar o celular, ele não guardou, e aí eu recolhi o celular daquele menino, e a partir daí gerou um conflito, né, que eu não consegui contornar, chamei outras pessoas da escola para ajudar-me, e ninguém conseguiu conter o menino. Enfim, o que me restou foi ligar, né, para a guarda, a patrulha escolar, e ele veio e depois conduziu o menino para a GPCA, enfim. E algo que me chamou a atenção foi a própria abordagem do policial ao chegar na escola, né, extremamente calmo, apresentando-se, conversando com o adolescente. E, a partir dali, eu me percebi o quanto toda essa questão poderia ter sido resolvida apenas com um diálogo. E, a partir dali, eu também fui perceber o quanto de violência nós, enquanto educadores, enquanto professores, nós carregamos dentro de nós e também levamos isso para a escola e reproduzimos. E nós temos um cenário não apenas de violência na escola, a qual os professores sofrem, mas também eu pude perceber quanta violência, né, nós praticamos. Não digo simplesmente a violência, ela não se delineia apenas na violência física, mas na violência verbal, na violência simbólica, e ela perpassa-se por diversas práticas. Então, nesse sentido, a gente pensar que os direitos humanos, de fato, o que é esses direitos humanos? Né, são os direitos inerentes a todo ser humano, independente da raça, do sexo, da religião, da nacionalidade, do idioma. Essa é uma definição pautada pela ONU. Então, esse reconhecimento indiscriminado do humano, e essa valorização e preservação desse humano, foi que, em 1948, pós-Segunda Guerra Mundial, veio pautar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que veio ser um marco legal para a defesa, a preservação do humano, né, e aí os direitos fundamentais desse humano. E aí, nesse sentido, consolidaram-se outras legislações. Então, nós temos, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos
o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que vem garantir os direitos individuais, precisamente, né, o direito à vida, à liberdade de expressão, ao exercício político, ao voto, né, à proteção ao indivíduo, ainda que tenha cometido algum delito, né? Então, esse indivíduo ele precisa ser protegido, né, contra a tortura, precisa ser protegido contra a escravidão. Então, o Pacto Internacional dos Direitos Políticos, Civis e Políticos, ele vem garantir essa perspectiva dos direitos individuais. E nós também temos o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos e Sociais. Esse delineamento, né, que veio, digamos, pautar muito mais os direitos coletivos, é onde se insere a educação, né? Então, o indivíduo ele tem direito ao trabalho, à sindicalização, à alimentação, à moradia, à saúde, né? Nunca, assim, a gente percebeu tanto a questão da importância de termos o SUS no país, justamente no momento de pandemia, quando a gente vem comparar, né, os países, nós, no Brasil, temos o SUS, enquanto nos Estados Unidos eles não têm, né, um sistema de saúde coletivo que vai garantir essa preservação dos direitos enquanto coletividade. E, nesse sentido, né, a gente pensar, né, que os estados, quando eles vão pensar, né, os estados nacionais, quando eles vão pensar essa educação, né, vão analisar, vão preservar esse direito, então eles concordam que a educação ela deverá visar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido da sua dignidade, fortalecer o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. Então, isso é o que vem pautar o plano, o Pacto Internacional dos Direitos Sociais e Econômicos. Inserido nessa amplitude dos direitos coletivos, né, no plano internacional e nacional, a escola é como um espaço, ela é reconhecida como um espaço de proteção e garantia de direitos a crianças e adolescentes. E a gente pensar que a escola, ela vem num processo tanto de democratização e de inserção, né, das crianças e adolescentes, e a garantia desse direito vem também conjuntamente ao reconhecimento, né, da criança e do adolescente enquanto cidadão, porque até a Constituição Federal, né, fruto do Código de Menor, as crianças e adolescentes eram reconhecidas a partir do paradigma menorista. O que vem a ser isso? Era aquele paradigma que a criança ela não era reconhecida enquanto cidadã. Então, ela era um menor. E quando a gente hoje, né, percebe isso muitas vezes nos debates jornalísticos, né, então, quando uma criança, um adolescente comete algum ato infracional, ainda se refere a estes enquanto menor. E essa palavra menor tem toda uma carga, uma estigmatização, uma marginalização social ao referir-se às crianças e adolescentes enquanto menor. Então, isso não mais se usa, é criança e adolescente. E a partir da Constituição de 1988 no Brasil e o ECA em 1990, a criança ou adolescente, né, que já vinha se consolidando esse reconhecimento da sua cidadania, recebe um marco legal de proteção e garantia dos direitos, né, e a escola ela vem ser esse espaço, vem consubstanciar essa garantia do acesso à educação. E aí, na própria Constituição, no artigo 205, preconiza que a educação, direito de todos, né, e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Então, não é só o Estado, não é só a família, mas ela também vai ter a participação da sociedade. E essa tríade, né, a gente pensar nesse conjunto, nesse coletivo, é que vai promover
não só o pleno desenvolvimento para a qualificação para o trabalho, mas também para a cidadania. E convém a gente detalhar nesse sentido de que a escola, enquanto marco legal de garantia de proteção de direitos, ainda não está plenamente consolidado. Eu estava fazendo uma pesquisa e aí eu vi que em 2018, cerca de 3 milhões e meio de estudantes, né, foram ou reprovados ou evadidos da escola. 3 milhões e meio. A gente pensar que a população de Recife fica em torno de aproximadamente um pouco mais de 1,5 milhão. Então, seria mais que o dobro da população de Recife que foi, né, ou reprovada ou evadida da escola, isso em 2018, né? E foi um ano muito trash, né, para quem lembra, né, o que foi 2018. E quando a gente vem pensar nesse cenário de pandemia, os dados, né, mostram que apontam que isso será bem mais, infelizmente, ampliado nos próximos anos, devido a esse cenário da pandemia, de que nem todos têm acesso. Então, se a gente pensar que no Brasil, cerca de 15 milhões de famílias não têm acesso à internet. Então, a gente está falando de direito humano, da criança ter o acesso à educação, mas um outro direito, que é o direito ao acesso, né, a democratização da internet, a gente ainda não tem isso, infelizmente. E aí, muitas crianças, né, isso aí a gente está falando de quase 15 milhões de famílias, de domicílios, que não têm acesso à internet, e essas crianças estão sendo privadas de terem acesso a essa educação. E o que é que vai acontecer? A gente vai ainda alargar ainda mais, né, essas desigualdades educacionais, a educação dualista que nós temos no nosso país. E, em contrapartida, né, um dado recente que saiu no mês passado no levantamento de uma revista econômica, a gente tem que, enquanto no Brasil a gente tem 15 milhões de domicílios que não têm acesso à internet, a gente também, no nosso país, nós tivemos cerca de 200 mil milionários, o crescimento, né, das riquezas de 200 mil pessoas. E aí a gente vai vendo que a desigualdade, a pandemia, ela não foi somente um fator de desemprego, de impossibilidade de acesso à educação. Veio também ser como um marco de alargar ainda mais a desigualdade socioeconômica do nosso país. E aí a gente compreender a escola como espaço de garantia de direitos é garantir não apenas o acesso, mas a permanência dessas crianças em condições dignas. A escola ela precisa ser um espaço onde as crianças se sintam acolhidas, onde tem uma estrutura, um ambiente, né, de desenvolvimento pleno desses indivíduos, desses sujeitos, né? Assim, os direitos humanos, eles se refletem no espaço educacional, enquanto garantia de acesso, mas também a gente pode pensar que os direitos humanos, eles se solidificam no currículo, né? Nessa abrangência de inserção de conteúdos e de práticas que valorizem, que ressaltem os direitos humanos, e também na prática docente. E aí é onde se insere o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. No Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, em relação ao currículo, insere-se as temáticas relativas ao gênero, à identidade de gênero, raça, etnia, religião, orientação sexual, pessoas com deficiência, ampliar esse debate, né, para o espaço educacional. São possibilidades que a gente tem de que, agora a gente teve, a semana passada, um exemplo disso, né, de quanto é caro e urgente a gente inserir essas temáticas no campo educacional, tendo em vista que uma criança de 10 anos que foi violentada, né, que teve o seu direito à vida garantido a partir da possibilidade de fazer um aborto, e as pessoas, né, que se dizem defensoras da vida, o que faltou nisso?
né, a perspectiva universalista e integralista de uma percepção religiosa. Então, esse diálogo, essas práticas, elas precisam ser trabalhadas na escola, tanto para a desconstrução desses pensamentos, né, e também da possibilidade de crianças terem vez e voz de falar acerca das explorações, dos abusos, ter esse canal, essa abertura, né, na escola. E a resistência à admissão dessas temáticas curriculares, né, se reflete a partir da ausência da formação docente. Assim como no início da minha prática, eu desconhecia a forma de lidar com um adolescente que agia de uma maneira agressiva. Então, a prática docente, né, ela precisa também ser revista, né? A gente precisa de uma perspectiva de formação que não simplesmente valorize o que é o metodológico, mas que valorize o humano. E aí, nesse sentido, dessa valorização do humano, cabe pensarmos as problematizações da realidade. E aí a gente encontra em Paulo Freire, né, principalmente, é um autor muito caro, pernambucano, que eu gosto muito de ler, e espero um dia, né, conseguir amplamente colocar em prática as propostas das perspectivas educacionais que são postas ali, que dialogam com a educação em direitos humanos. E aí, nessa perspectiva, a gente pensar que a educação não é simplesmente a reprodução dos conteúdos, a gente pensar que a gente precisa dar esse espaço de voz, de fala, e também, né, como Vera Kandal, ela defende, que essa educação precisa ser um espaço de problematização da realidade. A gente não simplesmente apresentar os direitos humanos, né, falar para a criança que ela tem direitos, defender os direitos, sem a gente problematizar esse cenário de desigualdades. A gente precisa também inserir isso na nossa prática docente, né, nesses espaços, e aí não só o docente, mas a todos os profissionais da educação. Quando a gente também vem pensar, por isso que inicialmente, né, eu falei sobre os direitos individuais e os direitos sociais, a gente pensar que, por exemplo, muitas pessoas, né, tenho amigos próximos que criticam, você vai trabalhar agora vai falar de direitos humanos, que é direito de bandido, que é o direito dos humanos, então não conseguem ampliar que os direitos humanos, ele visa muitas vezes defender o indivíduo, né? Então, se a gente tem um problema, se a gente compra um produto, o Código de Defesa do Consumidor, que também é um direito humano, ele vai proteger esse consumidor, né, na aquisição do seu produto. E aí a gente percebe que há uma ampla divulgação dos direitos individuais, em contrapartida, os direitos sociais, né, os direitos coletivos, eles não encontram essa mesma abertura. E aí, nesse sentido, é onde se insere essas problematizações da realidade. Essa perspectiva, quem discute bem isso é o Boaventura de Souza Santos, sobretudo nesse livro, né, Se Deus Fosse um Ativista dos Direitos Humanos. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, então ele vem muito nessa perspectiva de apresentar essa contrapartida, né, dos direitos humanos na perspectiva da defesa do social. Ale, a gente tem 5 minutos, tá certo? Certo. E aí, quando a gente está falando dos direitos humanos, é extremamente necessário a gente pensar a escola. E como é que a escola ela vai para além, né, desse espaço da defesa dos direitos humanos, do currículo e da formação docente? A gente pensar que a prática dos direitos humanos ela precisa ser consolidada todos os dias. E um dos caminhos para isso é o diálogo. A escola ela precisa ser um instrumento e um espaço de diálogo, um espaço de escuta e um espaço de fala. E aí, nessa perspectiva da escuta e da fala, não é simplesmente dar a oportunidade do menino responder ali, né,
Tia, eu sei essa questão. Não é somente esse diálogo, né, da pergunta e da resposta, mas é de reconhecer, de trazer essas inquietações, essas angústias, a gente conseguir extrapolar enxergar a escola enquanto espaço de formação. Né? Parece que a formação está inserido numa forma, no engessamento, no padrão. Né? Agora, quando eu escuto essa questão da escola enquanto espaço de formação, eu sempre lembro muito do mito de Procurso, no qual ele tentava, né, ajustar suas vítimas ao tamanho daquela cama. Então, se era muito grande, ele cortava, se era pequeno, esticava. Então, a escola ela não pode ser esse espaço de que todos precisam ser enquadrados naquele perfil. Né? Então, os que se desviam desse perfil são punidos. Então, por isso, é preciso a gente mudar os padrões, né, de educação. E é uma das coisas que eu defendo nessa perspectiva, é a inclusão da justiça restaurativa na perspectiva educacional, na qual ela visa mudar esse paradigma punitivo, né, para reparação e restauração. Um dos livros que fala um pouquinho sobre isso é o do Howard Zé, Trocando as Lentes, que apresenta um pouquinho, ele vem apresentar o que vem a ser a prática da justiça restaurativa, que a gente entender que no conflito, como eu vivenciei, é importante a gente escutar o outro. E aí identificar quais são as necessidades, qual era o desejo, qual era o sentimento daquele aluno. Então, quando ele me xinga, ele não está me xingando. São coisas, são problemas, são questões que não é só comigo. Então, como é que eu vou simplesmente dizer que o aluno está indisciplinado, mas se ele não tem café para tomar em casa? Né? Se quando ele chega em casa não tem água encanada. Então, a gente pensar nessa dimensão do reconhecimento do outro, de trabalhar os direitos humanos nessa perspectiva, a gente também acolher essas necessidades desse aluno. E aí eu tenho uma experiência, né, da professora e gestora Eliette Oliveira, na Escola Estadual Compositor Maria, uma escola que fica em Rio Doce, na qual ela adota essa prática do diálogo, da conversa, da implantação da cultura de paz na escola. Então, quando há os conflitos, então ela abre esse espaço de diálogo, né? E aí isso não somente quando tem os conflitos, mas numa perspectiva de que contínua enquanto prevenção. Então, quando há essas angústias, essas inquietações, quando a gente abre esse espaço contínuo de diálogo, de conversa, de escuta dos alunos e também dos professores, esse espaço visa essa promoção do reconhecimento humano. Atualmente, né, a BNCC, que foi aprovada, ela preconiza o ensino das competências socioemocionais. E, a priori, eu fiquei muito emocionada. Vai ser lançada uma política que vai se reconhecer as emoções dentro da escola. E aí, depois eu fui perceber que o interesse da BNCC era outro, né? Era simplesmente desenvolver as habilidades do indivíduo, mas que de convivência humana, mas que tivesse muito mais atrelado ao mercado de trabalho, né? Porque o indivíduo não percebeu que não adianta simplesmente esse indivíduo conhecer as tecnologias, o manuseio das tecnologias, saber interpretar, saber ler, saber produzir. Ele precisa também conviver. E aí, pegando essa deixa, a gente precisa entender que essas duas vertentes, a inserção dos direitos humanos na educação formal, ela é uma possibilidade da promoção dos direitos coletivos. E aí, nessa promoção dos direitos coletivos, a gente precisa acolher esse humano, né? Como eu já disse, nessa experiência da escola, né, que é em Rio Doce, que tem sob a gestão da professora Eliette, tão tal que os indivíduos, quando eles começam a falar, quando eles começam a ser ouvidos, eles começam a assumir uma perspectiva de protagonismo na escola, na sociedade, na sua comunidade. E, por fim, né, quando a gente entender
quando o humano, né, ele estiver no centro dos interesses das políticas públicas educacionais, das pautas educacionais, nós vamos minimizar as tensões, né, no espaço escolar, e a gente vai muito mais promover a igualdade e a justiça social. Obrigada, e eu fico posteriormente aguardando algumas questões para o debate. Obrigada, Alessandra. Agora a gente passa a palavra para Pedro, que tem 20 minutos também, tá certo, Pedro? Fique à vontade para começar. Tá ok, Jaqueline, obrigado. Boa noite a todos e todas. Boa noite, companheira Alessandra. Queria iniciar agradecendo aqui ao GEDUC pelo convite, dizer que a gente está sempre à disposição para estar nesses diálogos. Eu acho que nesses tempos sombrios em que vivemos é extremamente importante e necessário, né? Então, eu queria iniciar me apresentando, né, aquela apresentação que cabe no Lattes, dizendo que sou pedagogo, sou especialista em gestão de programas e projetos sociais, sou mestrando em Educação, Culturas e Identidade no PPGS, programa da UFRPE em parceria com a Fundage, e desenvolvo um trabalho atualmente na organização da sociedade civil chamada Etapas, que é a equipe técnica de assessoria, pesquisa e ação social, que tem 35 anos de atuação aqui na cidade do Recife, no estado de Pernambuco, trabalha com direito à juventude, direito das crianças e adolescentes, e também um trabalho muito forte histórico com a questão do direito à cidade, direito à moradia. E é desse lugar que cabe no Lattes que eu falo, né? E pensando também do lugar de fala, né, eu queria também me apresentar, pegar um pouquinho do tempo para me apresentar sobre o que cabe no Lattes, né? Que é desse lugar de onde eu falo, dessa minha experiência, né? Enquanto uma pessoa, filho de um homem negro com uma mulher branca vindo do interior, que conseguiu, já quase aos 40 anos, terminar seu curso superior. Então, por não ser o primeiro da família a entrar no curso superior, eu e meus irmãos já tivemos outros acessos diferentes das pessoas que são as primeiras pessoas da família a entrar no ensino superior. Nasci na Mostardinha, e trabalho com educação social, não só nessa organização que eu trabalho, mas já trabalho com isso desde a universidade. É o lugar que eu escolhi desenvolver meu trabalho, sendo pago ou não por isso. É o lugar onde eu me sinto parte, onde eu me sinto contribuindo por um mundo diferente. Sou aquele povo dos direitos humanos, né? Como o pessoal diz, sou o povo dos direitos humanos. Domingo passado, retrasado, né? Eu também fui chamado de abortista e assassino na frente de uma maternidade. Eu sou essa pessoa, e se defender o direito de uma criança de 10 anos que foi estuprada durante 4 anos. Sou também militante em vários outros espaços e movimentos, e também faço parte de um coletivo LGBT, sou uma pessoa LGBT, e faço parte de um coletivo LGBT que atua dentro do Santa Cruz Futebol Clube, porque é importante dizer isso, que é importante dizer que em todo lugar que eu estou eu milito, inclusive dentro do Santa Cruz Futebol Clube. Então faço parte da Coral Pride, que é o primeiro coletivo LGBT do futebol pernambucano, que está fazendo essa luta também dentro dos estádios, né? Considerando que o futebol é um sintoma dessa sociedade doente, a gente tem que combater todos os sintomas, e combater isso também dentro do futebol é uma das estratégias que a gente está traçando. E então, para trazer essa discussão, né, desse debate que qual o lugar dos direitos humanos na educação, e aí falando muito, e eu queria trazer, meu lugar é esse lugar da educação não formal. Eu nunca tive nenhuma experiência na educação formal, de estar lecionando ou de estar na gestão, mas também acho importante essa relação que a gente acaba tendo, né? Porque a gente que trabalha na educação não formal e trabalha com direitos humanos, a gente trabalha também para garantir os direitos humanos, e garantir os direitos humanos é também se relacionar com as escolas e tentar travar esse diálogo dentro das escolas. Então, eu tenho também um pouco dessa visão de quem adentra as escolas para discutir direitos humanos, que é totalmente diferente de quem tenta discutir direitos humanos dentro da escola. E aí tem outras visões que eu vou tentar contribuir e trazer aqui para vocês. Mas, para mim, eu acho, primeiramente, é importante pensar que se a gente vai discutir direito humano, a gente precisa entender que se a nossa sociedade precisou definir esse termo, direito humano, é porque existem vários humanos
várias pessoas que não são consideradas humanas, né? E é importante a gente já começar por aí. Então, assim, tem vários sujeitos, mulheres, pessoas LGBTs, especialmente pessoas negras, que não são consideradas humanas, e a gente precisa criar os direitos humanos para dizer que todo mundo é humano, inclusive essas pessoas. Então, acho que é importante pensar nisso e pensar que, inclusive, na atualidade, essas pessoas ainda não têm o seu direito humano garantido e ainda não são tratadas como humanos. Também outra perspectiva que eu queria trazer aqui era para a gente pensar, e já que eu estou falando desse lugar do educador social, é importante pensar a perspectiva do direito humano para além da questão do direito e do dever, né? Que a gente foi ensinado historicamente a pensar, certo, você é humano, você tem direito, mas você também tem deveres, né? E se a gente for atrás do significado da palavra dever, é ser devedor, né? Então, assim, eu só tenho direito se eu pagar essa minha dívida, que é ter o dever. E aí, se eu não pagar a dívida, eu não tenho esse direito garantido. Isso é muito visto nos espaços escolares. Eu acho que quem aqui já frequentou uma escola e tentou dialogar sobre isso dentro da escola, esse discurso é o mais comum possível. É certo, ele tem direito. Não, esses meninos aqui são muito cheios de direito. E a gente questiona qual? Educação, saúde, qual é esse direito todo que ele tem? Então, assim, essa é uma perspectiva extremamente em voga ainda nos espaços educativos, ainda sendo falada, dita por companheiros e companheiras, professores e professoras, de que você só tem um direito se você cumprir o seu dever. E eu acho que a perspectiva tem que ser outra, tem que ser a perspectiva da responsabilidade, né? Eu acho que a gente tem direito e a gente tem responsabilidades. E eu acho que a gente precisa pensar essa perspectiva não nesse lugar da troca, do dever, mas na perspectiva de que, ao ter direito, eu também tenho responsabilidades comigo, com o outro, que também é humano igual a mim. E aí, para pensar nesse lugar da educação não formal, nessa perspectiva, é algo que, para nós, é menos tabu, né? Porque faz parte da nossa essência da educação não formal, é pensar a educação em direitos humanos. Esse é o nosso lugar, é onde a gente trabalha. Também não pretendo aqui trazer uma visão muito romântica da educação não formal, e não trazer essa dicotomia, né, como o oposto da educação formal ou o case de sucesso, esse contraponto à educação formal. Eu acho que não é isso, não é nessa perspectiva que a gente tem que pensar. Eu acho que a educação formal, não formal, ela tem contribuições extremamente importantes, também tem suas lacunas, suas fissuras, suas questões, suas contradições, que eu vou trazer algumas delas aqui para a gente refletir também, não colocar até porque é feita por gente é complexa, cheia de contradição. Então, assim, para mim, uma das questões que a educação formal trabalha primeiramente, não formal trabalha primeiramente, é a questão do espaço e tempo, né? Então, a gente precisa pensar, isso para a gente tem uma outra dimensão. Diferente do contexto da escola, o espaço e o tempo, o espaço onde esse menino está inserido, para a gente faz muito sentido, e faz todo sentido, e só é possível uma educação não formal se a gente levar em conta esse espaço em que esse sujeito, em que essa criança, que esse adolescente, que esse jovem está inserido, e também entender os variados tempos, e não ficar preso a um tempo único. Então, os tempos, os processos são muito fluidos, e isso, para a gente, especialmente falando do lugar de educador, de professor, de pedagogo, não é algo muito fácil, já que a gente é ensinado de que tem que ter um tempo correto, de que tem começo, meio e fim, e na educação formal essas coisas são mais fluidas, a gente precisa pensar que existe um processo, e muito menos no resultado, mas muito mais no processo, e esse processo é construído com essas crianças e adolescentes. E para o educador, isso é muito complexo, porque eu estou naquele lugar do educador, do professor, do que vai trazer a luz, né, para essas crianças e adolescentes, para esses seres sem luz. E aí, quando esse ser sem luz me confronta, eu não reajo muito bem. E também eu preciso pensar até que ponto eu estou aberto para que esse sujeito possa interferir nesse meu trabalho. E eu acho que a grande sacada da educação não formal é isso, é a gente construir com os meninos e meninas, e não para os meninos e meninas. É dizer que eles têm total direito de interferir no nosso plano de aula, e construir o plano de aula com eles. E entender que aquele domingo todinho que você passou planejando seu plano de aula pode ser colocado abaixo por uma criança de 6 anos em 2 minutos. Colocado abaixo, e ainda ela pode propor algo muito melhor e com muito mais
que dialogue muito mais com aquela realidade. Então, eu acho que esse espaço da escuta é algo muito desafiador para nós educadores, é algo que a educação não formal me ensinou muito, e que eu precisei apanhar um tanto quando a gente sai da universidade para aprender isso, né? Que o lugar da escuta, do construir de pensar um plano de aula, de pensar um projeto com os meninos e meninas, pensar com eles, colocar eles para acompanhar todo o processo, avaliar todo o processo, e todo o processo é todo o processo mesmo, inclusive a gente que trabalha com projetos, a parte financeira, porque não pode saber como está sendo gasto o dinheiro que vem para eles. Então, assim, só para a gente trazer um pouco desse lugar de como eu penso essa educação não formal, né? Que é essa educação que traz essas possibilidades. Também é um espaço em que a política está extremamente presente, né? E que, nesse atual contexto político, e aí é a primeira pergunta, né, que vocês colocaram, qual é o lugar da educação não formal nesse atual contexto político? É o lugar da perseguição. É nesse lugar que a gente está nesse momento, é o lugar da resistência, mas também, não sei se vocês lembram, mas no primeiro mês, assim que assumiu o nosso presidente da República, o inominável, ele instituiu uma secretaria ligada ao gabinete da presidência, que tem como papel fiscalizar o trabalho das organizações da sociedade civil. Então, é uma secretaria que está fiscalizando, nos monitorando. Então, nós estamos nesse processo de perseguição total ao nosso trabalho. Isso impacta diretamente nos sujeitos e sujeitas que estão envolvidos no nosso trabalho, porque há socialmente também um descrédito do trabalho da educação não formal, o descrédito do discurso dos direitos humanos, as próprias pessoas com quem a gente vai dialogar, as próprias pessoas que não são consideradas socialmente enquanto humanos, têm uma resistência porque a mídia pautou isso e todos os outros poderes acabam trazendo essa discussão para essa perspectiva. E também é importante pensar que é algo que não causa muita frustração, né, nos educadores sociais, principalmente, porque a gente é uma luta, ao meu ver, meio injusta, né, porque a gente está, e às vezes as pessoas se frustram muito na educação não formal por isso, porque a gente está numa luta que a gente está com um menino lá fazendo trabalho com uma criança, com um adolescente durante 4 horas, mas a igreja está lá na esquina falando outra coisa, a televisão está falando outra coisa, a família está falando outra coisa. Então, não é um processo linear, é um processo extremamente complexo, que vai e volta a todo momento, e que a gente precisa estar muito aberto para compreender isso. E, para mim, o papel da educação não formal nesse momento é aquele discurso que a gente faz muito, né, do empoderar, do fazer com que esse sujeito entenda que ele é um sujeito de direito, mesmo entendendo que isso é uma questão extremamente complexa, né? Porque como é que eu vou primeiro fazer com que a pessoa se entenda como um sujeito de direito, e aí quando ele se entender como sujeito de direito, ele vai entender que não tem direito nenhum. E aí vai estar um tilt na cabeça daquele sujeito, e que a gente precisa também pensar isso, pensar como é que a gente vai colocar isso, vai tratar isso, porque, de fato, a gente também precisa se colocar do lado daquele sujeito. Não é só dizer que ele tem direito, é dizer que ele tem direito, que ele precisa lutar por esses direitos e construir estratégias junto com eles para lutar por esses direitos. Então, é um processo educativo também que vai muito além do horário que a gente está na organização trabalhando. É um processo político que é contínuo, é diário, e tem uma articulação política muito forte. Então, assim, o trabalho da gente ultrapassa. Eu acho que a gente, enquanto um educador social, trabalha na organização da sociedade civil, a gente acaba sendo educador, assistente social, psicólogo, a gente acaba trazendo para nós todas essas responsabilidades, porque o contexto, de fato, pede, e a gente acaba se inserindo em várias questões. E eu trago essa discussão também para pensar o quanto nós, pedagogos e pedagogas, não estamos formados para fazer esse tipo de trabalho, né? Eu acho que a Lê falou essa questão de que os educadores não se entendem como parte do sistema de garantia de direitos, mas são esses mesmos educadores que eu acho que a reflexão tem que ser essa. Como eu, enquanto educador, educadora, vou garantir o direito daquela criança? Não só o direito à educação, mas todos os direitos dentro daquele meu espaço, dentro daquela sala de aula, ou dentro daquela comunidade, ou dentro daquele centro comunitário, ou da ONG onde eu estou desenvolvendo o trabalho. Como eu, enquanto educador, não me compreendo enquanto parte do sistema de garantia de direito, não sei o que é um conselho de direito da criança e adolescente, não sei o que é um conselho de educação, não sei o papel que esses conselhos têm na nossa sociedade, por que eles foram criados, o papel que as crianças podem
interferir nesse conselho e construir a política, e aí que o conselho é quem constrói a política, e o executivo executa, e a gente não sabe disso. Então, assim, eu acho que nós, educadores e educadoras, e principalmente pedagogos e pedagogas, precisamos ter essa formação na nossa formação inicial, e pelo menos onde eu me formei, e onde algumas outras pessoas aqui se formaram, a gente não teve esse tipo de formação. A gente chega sem conhecer isso, a gente conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente para poder fazer concurso, mas não consegue aplicá-lo na prática, não consegue entender de que forma aquilo vai impactar aquelas crianças e adolescentes que a gente está trabalhando diariamente. E pensar, outra questão que para mim é muito cara, é pensar que estratégias são essas de a gente pensar esse contexto de violência e pensar uma cultura de paz nesse contexto de violência, né? É muito complexo eu falar com uma criança e adolescente de que ela precisa, que a gente precisa tratar as pessoas de outra forma, que a gente precisa adotar uma comunicação não violenta, enquanto o contexto que aquele sujeito está inserido é extremamente violento. Então, assim, Pedro, eu acho que a gente... 5 minutos. Tá? Tranquilo. Então, eu acho que a gente precisa pensar isso. Como, num contexto de violência, a gente pensar numa cultura de paz. Como colocar a paz enquanto uma prática, quando a gente também não tem governabilidade total sobre essa violência, né? Porque... E quais as potencialidades que a gente tem? Eu acho que é isso que eu queria trazer aqui. A escola, infelizmente, aquela discussão que eu trouxe lá no começo, do escutar os alunos de construir com, né? A gente, às vezes, se mostra muito aberto para algumas coisas e muito fechado para outras. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A gente vive num contexto de escola sem partido, né? Escola sem partido não chegou nem a ser aprovado, mas a gente já vê várias práticas de educadores e educadoras, de gestores de escola, muito, muito em consonância com a prática, o discurso da escola sem partido. A gente também, mas a gente também que obriga, né? Coloca que as escolas precisam trazer a temática étnico-racial para dentro da escola, que isso precisa ser pautado com os meninos e meninas, e isso é aprovado e a gente não consegue inserir na escola. A escola sem partido não chegou nem a ser votado e a gente já vê essa prática reverberando na escola. Outra coisa, outro exemplo, a outra inominável, né, a Clarissa Tessio, deputada estadual do nosso estado aqui de Pernambuco, que fez um projeto de lei para proibir a prática do passinho nas escolas estaduais e municipais do nosso estado. Isso é muito importante pensar, porque esse projeto de lei não precisou nem ir para a Comissão de Direitos Humanos. Várias escolas daqui do nosso estado já proibiram a prática do passinho dentro delas. E aí eu quero chegar no passinho também, porque o passinho é o objeto da minha pesquisa no mestrado, pensar as práticas pedagógicas que surgem a partir dessa prática cultural juvenil do passinho, e aí pensar esse passinho enquanto uma potência de diálogo com essas crianças e adolescentes e esses jovens. E pensar uma cultura de paz, e pensar uma educação não violenta, e pensar uma educação para a cidadania a partir do passinho, a partir do que esses jovens, que essas crianças e adolescentes estão produzindo, e não da visão que a gente tem também às vezes a gente tem uma visão muito estereotipada do que é a população periférica, do como educar a população periférica, e a gente cria métodos muito sofisticados e que não dialogam, às vezes, com essa realidade que é muito viva, é muito contínua e está mudando a todo momento. Então, eu acho que nós, educadores e educadoras, precisamos compreender melhor esse contexto no qual a gente está inserido, e a gente precisa dialogar com esse contexto. Eu acho que a gente só consegue trabalhar, seja no espaço formal ou não formal. O passinho também não é uma unanimidade na organizações da sociedade civil. Muitas organizações, infelizmente, ainda proíbem essa prática, quanto outras, como o Caranguejo Tabaiares, bem pertinho aqui da minha casa, pegou o passinho junto com os adolescentes, fizeram um brega funk junto com o passinho, e foi por esse brega funk que eles conseguiram que a prefeitura, eles conseguiram com que fosse postado na maioria dos Instagrams daqui de Recife, mais famosos, esse vídeo, e conseguiram com que a prefeitura deixasse de remover mais de 400 famílias que seriam removidas da comunidade, a partir do passinho. Então, eu quero trazer isso enquanto potência. A partir do passinho, eu posso discutir gravidez na adolescência, e a gente discute a partir disso. A partir do passinho, a gente pode discutir o direito das mulheres, a questão do corpo da mulher, a sexualização precoce, e várias outras coisas. Então, assim, eu acho que o que a educação não formal
pode trazer como contribuição para a gente resistir nesse contexto, para a gente criar outras estratégias de educação, é a gente pensar o que é que esses sujeitos, o que é que essas pessoas estão produzindo, e a partir dessa produção dessas pessoas, o que é que a gente pode criar, o que é que a gente pode pensar junto. Então, assim, minha fala inicialmente, basicamente, é isso, e eu acho que a gente está aqui aberto para dialogar, para conversar e construir outras coisas. E é isso. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. A gente tem alguns comentários e tem perguntas no chat para vocês também, tá certo? Um dos comentários, ele lembra que a Declaração dos Direitos Humanos, ela foi elaborada logo após a Segunda Guerra Mundial, e que foi, né, um conflito marcado por atrocidades, que até então desconhecidas pela humanidade, e aí são citados como exemplo o extermínio dos judeus, dos homossexuais, dos ciganos, todos os crimes orquestrados pelo regime nazista, né? E aí também é citado o filósofo alemão Theodor Adorno, que chamou de assassinato administrado de pessoas, estando por isso mesmo, para além de mortes ocasionadas por um conflito bélico. E aí, em seguida, a gente tem uma pergunta feita pelo Reginaldo, né? A pergunta é a seguinte: alguns mitos em torno do ECA, por exemplo, e aí ele abre aspas, o ECA deu muitos direitos às crianças e adolescentes. O ECA contribuiu com o aumento da indisciplina das crianças e adolescentes e etc. Como é que vocês veem a perpetuação desses mitos, tanto nos espaços formais como não formais de educação? Então, a pergunta seria o ponto de vista de vocês. Como é que esses mitos, bem pontuados por vocês, de que os direitos humanos na escola ou fora da escola contribuem, na verdade, para a indisciplina, como é que vocês veem esses mitos dentro dos espaços em que vocês atuam? A Alessandra pode começar e depois Pedro. Esse mito, ele se insere numa perspectiva de uma educação extremamente autoritária, onde objetiva-se que a gente tenha, né, o controle sobre esse indivíduo. Então, essa fala de que os adolescentes, né, as crianças hoje, elas têm muito direito, é a mesma que reforça que na ditadura não tinha violência, porque existia, né, um autoritarismo, existia um silenciamento, existia um controle. É aquilo também que a gente percebe que esse reconhecimento, né, da criança e do adolescente enquanto sujeito, dessa garantia do direito, de proteção a essa criança. Então, quando a gente diz assim, olha, o menino, outro dia eu escutei, né, assim, não recentemente, porque estamos no período de pandemia, mas uma indignação de uma professora que não queria que o menino, que ao descobrir, né, que o menino não poderia ser transferido, ele não poderia ser expulso da escola. E isso causou uma indignação muito grande. E quando a gente vem pensar isso, por que essa indignação? Porque na própria formação dela, ela se remeteu, não, porque na minha época de estudante não era assim. Na época de estudante existia um autoritarismo, né? Existia uma imposição. Então, essa cultura do respeito é a cultura do silenciamento, da não perspectiva do indivíduo se falar, de pronunciar, de dizer, olha, isso aqui está errado. Então, quando a gente vem pensar de que o ECA, ele veio consolidar não só o direito, né, mas assim, o reconhecimento dessa criança enquanto sujeito, enquanto cidadã, a criança, ela tem um espaço, o direito de falar, ela tem o direito de dizer, olha, isso aqui está errado, isso aqui não é dessa forma, né, de questionar também. Então, isso é considerado ainda em nossa cultura enquanto uma afronta, né? Então, o menino, uma criança, um adolescente que vai perguntar o porquê, né, de determinada prática, então ele vai ser reconhecido enquanto uma afronta, porque as tradições autoritárias educacionais, e isso eu recebi na minha família, de que existe a necessidade do silenciamento.
cala e obedece. Então, essa perspectiva que a gente precisa desconstruir, por isso que eu ressalto, né, essa valorização e a necessidade da gente reconhecer a escola enquanto esse espaço de diálogo, espaço de fala, para que o indivíduo também possa se expressar e a gente também possa ouvir. Então, concordo plenamente com o que a Alessandra coloca, né? Acho que, assim, a gente está 30 anos de estatuto, mas a gente vive numa sociedade muito ainda pautada pelo Código de Menores, né? Infelizmente, a compreensão do menor ainda é muito real e é importante. Eu sempre gosto de colocar que esse menor, ele tem cor. Quem é colocado como que já tem muito direito... Quem são essas crianças, né, que eu questiono o direito delas? Não são as crianças brancas que estudam no Santa Maria, ou que estudam no Instituto Capibaribe, ou etc. Não são essas crianças que esse direito é questionado. Não são essas crianças que são colocadas como indisciplinadas por conta do estatuto. Não são essas crianças. São as crianças negras e periféricas, que eram os menores, porque o Código de Menor não veio para essas crianças que estudam nessas escolas particulares, para as crianças de classe média, média alta. O Código de Menor era para as crianças pretas e pobres, que surge, o primeiro Código de Menores é um pouquinho depois, justamente após a gente tem a Lei Áurea, a gente tem a abolição da escravatura e a gente também tem a Lei do Ventre Livre, né, que gerou as primeiras crianças em situação de rua, e diferentemente, e hoje não é diferente, as crianças em situação de rua ainda são negras. Então, é importante a gente pensar por que isso é questionado, não é porque esses direitos são questionados, porque são sujeitos negros, pobres, periféricos, e que, como eu gosto muito do que Romero, presidente do SEDCA, coloca, Romero Silva, ele coloca, o Estatuto da Criança surge para dizer que criança é gente. Se a nossa sociedade considerasse criança e adolescente, especialmente criança e adolescente preta e pobre, como gente, a gente não precisava do Estatuto da Criança. Então, o Estatuto da Criança vem justamente para dizer isso, que criança é gente. E é por não considerar essas crianças e adolescentes como gente que se dá esse tipo de discurso. E esse discurso, ele é muito presente na escola, na educação não formal, ele é muito menos presente, mas na educação formal, muito presente. Muito, inclusive de companheiras e companheiros educadores que adoram dizer que ninguém educa ninguém, todo mundo se educa em comunhão, mas é só o menino falar mais alto, é só o menino puxar uma cadeira que esquece tudo isso e baixa o Código de Menores nele e silencia esse menino, e revitimiza esse menino, e violenta, e não garante os direitos, né? É isso. Vou para a segunda pergunta, tá bom? Quem fez a pergunta foi a Eva Vieira, e a pergunta dela é a seguinte. Hoje, o presidente da República falou a seguinte expressão, abre aspas, bons tempos aqueles em que o menor podia trabalhar. Quais as implicações deste tipo de pensamento na educação feita na escola e fora dela? Fique à vontade, Alessandra. Quando a gente pensa, né, aquele bojo, né, de questões, de mitos, de que a criança, né, como a questão do bater, né? Então, vamos educar para bater. Então, a criança que hoje também, assim, a questão do direito, né, protetivo à criança, ela não pode mais apanhar, não pode mais trabalhar, né? Então, a criança faz o que quer e se insere nesse bojo dos direitos protetivos à criança. E aí, quando a gente vem falar do porquê a criança não trabalhar, mais uma vez, aí eu pego um pouco da fala de Pedro, né? Quem é que a gente defenda que trabalhe? Né? Quem é que vai poder trabalhar enquanto criança? E aí eu pergunto, o filho do juiz, que tem 7 anos, que tem 8 anos, a gente vai defender que essa criança trabalhe? A gente vai defender que o filho de um médico, né, vá trabalhar também? Não, a gente não defende, a sociedade não defende. Então, as crianças crianças e adolescentes que vão trabalhar, elas têm um local de moradia, elas têm uma cor, né? Então, são essas questões que a gente esse mito, ele tem esse direcionamento. Não é toda criança
não é todo adolescente que vai trabalhar. E aí, por que a gente precisa posicionar-nos nesse sentido da criança? Porque a gente sabe muito bem que a partir do momento que a criança ela vai trabalhar, além de ter as implicações no seu desenvolvimento físico, né, no seu desenvolvimento biológico, no seu desenvolvimento cognitivo, no seu desenvolvimento emocional, também vai ter uma implicação no seu desenvolvimento educacional, porque a criança que se insere no mundo do trabalho, que vai assumir uma responsabilidade, ela vai perder total interesse pela educação. Então, ela vai dizer assim, olha, eu estou recebendo meu dinheirinho ali para ajudar na minha casa, então, por isso que quando a gente vai pensar em políticas públicas como o PET, o Bolsa Família veio se inserir justamente nessa questão de proteger e de dar condições para que essa criança não venha trabalhar. E aí eu escuto, né, quase todo dia. Mas a escola, as mães chamando de perigo, cara do Bolsa Família. Mas, gente, foi uma ação que veio pontuar para que essa criança e esse adolescente estivesse na escola. Porque senão ele estaria em outros locais, né? Porque também há necessidade do sustento, né? A gente precisa entender que essas crianças, elas contribuíam com uma renda para a família, e aí a gente pensar que é essa garantia do direito. Então, a gente precisa desconstruir, e aí, mais uma vez, onde a gente vai pensar a questão da escola, né? A gente precisa pontuar nesse sentido. Pedro, pode complementar, se quiser. Estava aqui anotando, devagando na fala de Alessandra. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a fala dele é muito clara, né? Bons tempos aqueles em que o menor podia trabalhar. Quem é esse menor, né? Quem é menor na nossa sociedade? Então, ele está falando para um público extremamente específico. Não é Laurinha, a filha dele, de 7 e 8 anos, que vai trabalhar. São as crianças e adolescentes pobres. E a gente precisa pensar que isso não é um projeto político que surge com Bolsonaro, né? A gente precisa pensar na PEC, na Emenda Constitucional 95, que a gente vê que pós-golpe, os dados nos mostram isso, que os dados do trabalho infantil aumentam drasticamente no Brasil. Então, assim, o trabalho infantil, a pobreza, é um projeto político no nosso país. Então, assim, ele está só falando a partir de um lugar de quem está compactuando ou sendo o garoto propaganda de um projeto político de sociedade em que criança, especialmente pobre e negra, tem que trabalhar desde cedo, porque é para isso que serve, é mão de obra. Então, assim, não tem que estar na escola. Vai fazer o que na escola? Vai ser doutrinado, vai ser ensinado por aqueles professores esquerdistas, né? Então, assim, é importante pensar que isso faz parte de um projeto político. Esse discurso ele não está solto, esse discurso é real, esse discurso ele vem como discurso, mas depois ele vem como prática e articulação política, para que a gente possa reduzir a idade para que as crianças possam trabalhar, para que possa alimentar também a redução da maioridade penal e várias outras coisas. Isso. Certo, eu vou passar para a pergunta seguinte, também da Eva Vieira. Ela pergunta aqui como vocês enxergam os processos formativos atuais dos educadores e educadoras do nosso Estado, no tocante à questão dos direitos humanos, pautada por ideologias e dogmas religiosos. Vocês entendem que a gente já avançou nesse quesito? Nessa questão, justamente por isso que eu defendo essa perspectiva da formação docente, inserir na formação docente a perspectiva da formação dos direitos humanos. Eu fiz um levantamento recentemente nos cursos de graduação e da carga horária total, as principais universidades de Recife, elas ficam em torno de 5 a 6% do total de carga horária em disciplinas, né, específicas na área de direitos humanos. E isso se reflete nesse desconhecimento, até mesmo da própria legislação. Porque quando a gente tem práticas dentro da escola que venham preconizar um viés religioso, né, em detrimento de outras religiões, então a gente está infringindo aos direitos humanos. Não é porque aquela prática ela não possa caber, mas não é só aquela prática. Então, se vai se adotar
as discussões religiosas, então elas precisam ser amplas, elas precisam ser múltiplas, elas precisam ser plurais. E eu digo isso porque no meu local de fala, né? Eu tive toda uma formação embasada numa formação cristã, na qual eu vi as religiões de matrizes africanas enquanto uma perspectiva extremamente aversa. E aí é justamente nesse processo de abertura, de você conhecer o outro, de você ouvir, é que vai se desconstruindo essas práticas. E aí, quanto aos avanços, infelizmente, eu acho que a gente não conseguiu avançar, né? Eu acho que é preciso, de fato, essa continuidade na formação continuada, a gente trazer essas discussões da religiosidade, porque a religiosidade não é só a religião, né? A gente precisa até entender isso, mas os dogmas, principalmente o fundamentalismo, né, neopentecostal, que tem invadido os espaços de formação formal, né, de educação formal, e tem gerado ações como as que a gente viu, né? Recentemente, uma professora, que foi até afastada, a professora de São Paulo, publicou nas redes sociais dizendo que a menina de 10 anos, que por 4 anos foi violentada, ela, né, tipo, sabia, ela estava gostando, ela foi bem paga. Então, quando uma educadora, né, uma professora, né, vamos colocar os termos certos, ela vem com uma fala dessa, porque justamente não houve um processo, né, também de conhecimento, até mesmo legal sobre isso, né, porque é importante a gente também frisar os marcos legais para essas pessoas, de que não pode haver essa imposição do direcionamento, né, do que vem a ser a religião, impor a religião. Assim, eu penso da mesma forma, acho que a gente ainda está muito longe do ideal, acho que a gente avançou muito pouco, acho nas formações iniciais dos professores, educadores, a gente vem falhando muito nessa discussão, e também na formação continuada, né, a gente vai ver as formações continuadas relacionadas a essa temática, sempre são pouquíssimo procuradas pelos professores, ou tratadas de forma como algo sem muita importância, e assim, eu acho que a questão dos dogmas religiosos, eles ainda são muito presentes, e cada dia mais, eu acho, na escola. Eu acho que há 10, 20 anos atrás, eles não eram tão presentes como são agora. E, inclusive pelos nossos companheiros e companheiras, educadores e professores. E isso é um embate extremamente complexo de se fazer, de eles se compreenderem nesse lugar. A gente tem muito a avançar ainda. Eu estava pensando aqui uma coisa que tem relação, mas que não tem, a questão assim, da falta de conhecimento, de fato, do espaço, né? Eu acho que 80% das escolas públicas que eu frequento rezam um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou só o Pai Nosso na entrada. Isso é muito comum, infelizmente. E a partir daí você já vê, né? Qual a prática, qual o respeito à diversidade religiosa que existe naquele lugar. E os professores que se negam são perseguidos, os alunos que são de religiões de matriz africanas não são nem considerados naquele processo. Então, assim, isso ainda é algo que a gente tem enfrentado diariamente nessa relação com as escolas, essa falta de compreensão do lugar do privado e do público, né, do lugar que se ocupa enquanto educador, que suas convicções, os seus pensamentos pessoais ou até comunitários e familiares não podem entrar ali. Eu acho que isso é uma coisa muito complexa que a gente tem piorado bastante nesse processo, enquanto a gente não vê esse avanço nas formações. Então, assim, a gente não tem esse mesmo avanço de incluir essa temática nas formações. A gente vê esse conservadorismo aumentando entre os professores, entre os educadores, e não vê isso não aumentando nos cursos de formação de professores e professoras. Certo, a gente vai dar continuidade, a gente tem um pedido de inscrição do GEDUC. Pode fazer a pergunta. Ok, boa noite a todos e todas. Já gostaria de parabenizar a companheira Alessandra, o companheiro Pedro, pelas excelentes colocações. E eu vou trazer uma experiência que tem muito a ver com o que foi colocado pelos dois, né? Quando a colega Alessandra falou sobre
uma experiência que ela vivenciou, né, no seu espaço de trabalho, escola, e também quando o Pedro menciona a dificuldade de realizar o trabalho no sentido de desconstruir violências e etc., né? Que o tempo que eles passam trabalhando com essas crianças, adolescentes, chega a ser relativamente inferior ao tanto de outras vivências que essas crianças vão ter, né, com familiares, escolas, na rua, enfim. E eu me lembro que, certa vez, eu tive a oportunidade de estagiar numa escola no COC, e essa escola tinha uma fama, né, de um espaço bastante complicado com relação à violência, etc., né? A escola era completamente gradeada, né? Parecia mais um presídio do que uma escola, né? Um campo de concentração, algo desse tipo. Chega a impactar, né? Eu não sei como está hoje, já faz um certo tempo, né? Eu estava no início ali estava estagiando, né? Durante minha graduação ainda, e eu recordo de uma situação em uma aula que eu estava com os meninos, né, do ensino fundamental 2, ali acho que por volta da antiga quinta, sexta série, que eles estavam muito alterados e bastante violentos, né, uns com os outros. E eu tive que fazer todo um trabalho, né, de conversa e de até trabalhar mesmo as aulas, né, no sentido da não violência, né, de alguma maneira, com a pouca experiência que eu tinha, né, e nenhuma formação em direitos humanos, por exemplo, como já foi mencionado, mas no sentido de alguma maneira tentar amenizar, né, aquele espaço ali repleto de violência. E eu fiz esse trabalho com eles, e no mesmo dia, assim, no intervalo, eu acho que ele era eu não sei, um assistente de pátio, eu não sei o que ele era, aquele tipo de pessoa que faz tudo na escola, que abre o portão, que leva documento para alguém, que passa na sala e manda o menino passa no corredor e manda o menino para a escola, e ele simplesmente, aos gritos, foi mandando os meninos ir para a sala de aula, né, aos gritos, né, e chamando palavrões com os meninos o tempo todo, xingando. E aí teve um deles que parou e peitou o cidadão lá e fez assim: tu pensa que eu tenho medo de tu? Eu não é assim não, eu não vou correndo para a sala não, né? Vem me obrigar e tal. E o que eu achei impressionante ali é de como para um espaço escolar, né, onde eu tinha acabado de ir numa sala de aula, tentar fazer um trabalho no sentido, né, da não violência, né, há pouco tempo depois, no próprio espaço escolar, no pátio, né, tinha ali um sujeito que estava aos gritos, aos berros, aos palavrões, ou seja, sendo violento, né, para mandar aquelas crianças irem para a sala de aula, né. E aí eu gostaria justamente disso, de pensar, que a colega Alessandra falou da formação docente, mas a gente tem que pensar que essa formação para os direitos humanos, ela engloba os demais agentes que atuam na escola, né? Os demais trabalhadores da educação, vamos dizer assim, né? Que é como o Paulo Freire coloca, né? Desde o porteiro, né? Passando pela merendeira até o professor, o gestor, a gestora, todos esses sujeitos são agentes da educação, né? Então, dessa deixa que a colega Alessandra coloca, de que essa formação tem que ser mais ampla, né? E aí, perguntar à colega como que a gente pode pensar isso, né? Que a gente está falando do espaço universitário, de formação dos professores, mas esses outros sujeitos que não estão na universidade, como que a gente pode, de alguma maneira, levar essa discussão também para eles dentro da escola? E aí, para o companheiro Pedro, como que as ONGs, né, essas outras entidades que trabalham com direitos humanos podem, de alguma maneira, dialogar também com a escola para desconstruir esses discursos e essas práticas de violência? Certo. Como eu até coloquei, né, na minha fala, a experiência, né, da escola compositor, a escola estadual, né, compositor Maria, em Rio Doce, na qual a gestora Eliette, ela trabalha nessa perspectiva. E aí, quando a gente vai falar qual é o trabalho, né, e aí da experiência prática que ela tem feito, e também tem outras escolas que também já passam a adotar essa perspectiva. Que, inserindo-se a justiça restaurativa na escola, insere-se um espaço no qual a gente chama de círculo de construção de paz. Então, é um momento
onde, através, né, de um círculo, né, remete ao círculo por conta dessa questão, né, da circularidade, do reconhecimento de que ninguém vai ficar ali no centro, né, não existe uma pessoa que é superior a outra, então existe toda essa perspectiva. E aí, nesse momento, nesse ciclo, onde se abre um espaço para a fala, mas, sobretudo, a escuta. E nesse processo de fala e de escuta, que aconteceu inicialmente com os estudantes, irradiou-se para os outros profissionais, né, os professores, as pessoas que trabalham em serviços gerais, que trabalham... E aí, a partir desse momento, quando as pessoas começam a se ouvir, quando as pessoas começam a reconhecer quem é o sujeito, né? Então, às vezes, o estudante chegou na escola e ele, né, teve um problema em casa, então isso vai se refletir no comportamento na escola, às vezes também o professor, né, ou alguém que trabalha na secretaria não está bem. Então, é nesses espaços que as pessoas podem falar e podem ouvir. E aí é justamente nesse sentido do que eu falei, de trazer essa humanidade para o espaço pedagógico, porque à medida que se esse apoio de padre tivesse tido a oportunidade de ouvir esses adolescentes, de escutá-los, né, de dizer assim, olha, nós somos, né, o que você pensa que nós somos para a gente estar recebendo? Ninguém gosta de receber gritos, né? Então, quando ele se percebe nesse sentido das ações, e ele também reconhece a violência que há nele, e não só no outro, porque o problema não só está no outro, o problema também está em nós, esses processos vão começar a ser desconstruídos. Mas aí, gente, é um processo, porque a gente vive num espaço onde há os embates, onde há as disputas, os espaços de poderes. Então, é importante a gente desconstruir, né, essas práticas e adotar outras perspectivas em relação à escola. Já pegando o teu gancho, Alessandra, eu acho que é importante pensar que a escola não é uma ilha, né? Então, assim, que ela vai ser totalmente impactada pelo contorno, por onde esse sujeito, né? Todo o território em que essa escola está inserida, isso vai impactar em todos os processos, inclusive nos processos de violência e construção de cultura de paz. A gente precisa envolver não só quem está na escola, mas quem está envolvido no território em que essa criança, em que essa escola está inserida. E aí, com relação à pergunta, né, de pensar, eu acho que uma coisa que você falou importante da questão do espaço da escola, eu acho que pensar a educação em direitos humanos não é só repensar as práticas, mas também repensar os espaços das escolas, precisam ser repensados. As salas precisam ser repensadas, a quantidade de alunos em sala precisa ser repensada, eu acho que a gente precisa repensar não só as práticas, mas o espaço também e como o espaço se organiza. Inclusive, os professores pensar também qual é o seu papel nisso, né? Porque, às vezes, o único banheiro que funciona na escola é o banheiro dos professores, e não o banheiro dos alunos. E a função daquele espaço existir é para os alunos. E o professor também precisa repensar seu papel nisso. Uma coisa, né? A pergunta, como as organizações da sociedade civil têm feito para contribuir com o espaço escolar, acho que esse tem sido o nosso trabalho, não é um trabalho fácil, mas a gente tem pensado estratégia nesse sentido, é nesse sentido que a gente vai dialogar com as escolas, e é não só dialogar com os professores, mas dialogar com a merendeira, com o porteiro, que é aquela pessoa que sabe, às vezes, até mais da realidade daquele menino, e pode nos dizer coisas, porque às vezes são pessoas da comunidade, e pode fazer com que a gente compreenda a realidade daquele menino, tais comportamentos melhor do que o próprio professor que está só com aquela criança durante 4 horas. E a gente tem tentado esse diálogo, fazendo formações com merendeira, com porteiro, e eu gostaria de trazer essa experiência para vocês, que é assim, e trazer também para essa formação os meninos. Então, a gente coloca gestores, coordenadores de escola, faz uma palestra, e os meninos é que vão falar para eles. E aí, agora vocês vão escutar os meninos. E aí os meninos falam. E isso tem muita potência, porque aí eu vou relatar uma situação aqui que foi muito, muito interessante, entre mil aspas, mas aí uma menina, ela relatou como ela chegava, o que ela passava para chegar até a escola e por que ela acabou reprovando por falta na escola, porque quando ela chegava no ônibus, ela não tinha passagem, o cobrador não deixava ela entrar,
e ela acabava tendo que ir andando, e era 1 hora para chegar na escola, e ela acabava chegando atrasada todo dia, e ela só podia sair de casa quando o irmão tinha entrado na outra escola dele à tarde, então ela estudava à tarde. E aí você vê um gestor falando que agora ele vai compreender melhor a realidade dos meninos, antes de pensar, dizer, não, vá para casa, chegou atrasado, é falta. Agora, e aí, nesse momento que ele parou para escutar a realidade daquela menina, o que ela passava para chegar ali, e ele ainda fechar a porta e mandar ela voltar, eu acho que isso é um momento de potência, da gente colocar esses diálogos, colocar as crianças e adolescentes para dialogar com os gestores, para dialogar com os professores. E uma coisa que eu queria deixar assim, a gente tem muito mais facilidade de ter esse diálogo dos direitos humanos, da educação para os direitos humanos, do espaço escolar que trate a temática dos direitos humanos, com porteiro, merendeira, serviços gerais. Essas pessoas estão muito mais abertas em travar esse diálogo com a gente do que os nossos professores, infelizmente. É isso. Então, eu vou passar aqui para o terceiro e último bloco de perguntas, tá certo? Já são mais de 8h20, e nós temos 2 perguntas ainda. Nós temos a pergunta de Clodoaldo e a pergunta de Rinaldo, tá certo? Clodoaldo, ele pergunta: tendo em vista essas falhas ainda persistentes nas escolas para a formação humana, qual a reflexão de vocês a respeito do impacto desse período sem aulas presenciais? Aí, abre parêntese, mais ainda com a escola presente no cotidiano das crianças e adolescentes. Pode responder, Alessandra. Vai fazer logo a outra ou vai esperar mesmo, né? Eu vou esperar para não confundir, tá certo? Tá Aí bom. vocês respondem essa e a gente encerra na pergunta de Rinaldo. Eu, sinceramente, gostaria de ter, assim, ares de alegria, né, de achar que os efeitos, né, da pandemia na educação, eles seriam, assim, a curto prazo, né? Então, digamos assim, isso vai se refletir só esse ano, mas uma das questões que eu me inquieta, né, e me angustia muito os efeitos disso a médio e longo prazo, porque, como eu já falei, né, muitas famílias não estão tendo acesso às atividades, que não é educação. A gente precisa pontuar isso, porque os alunos realizarem atividades não é isso não vem a ser educação. Então, vai cumprir um currículo, então a gente tem uma perspectiva ainda conteudista, eles vão simplesmente assistir aos vídeos, vão responder às atividades, mas a educação de fato, né, isso foi extremamente prejudicado. E uma das coisas que me deixou assim ainda mais angustiado é essa ausência, né, da participação da família no processo educacional, mas não é também só porque eles não queiram, é porque não há cultura, não há o acesso, né, a esse próprio acolhimento das famílias em relação à educação, né, essa cultura do comprometimento da família em relação à educação dos seus filhos, dos seus sobrinhos. Então, o impacto que eu percebo nisso é uma vasta evasão escolar, então acho que isso vai ser refletido muito, principalmente alunos que estão com distorção em idade séria, isso vai ser um dos problemas. Os efeitos emocionais, né, a gente também precisa pensar que não só para os estudantes, mas também para os professores, para os profissionais da educação que estão trabalhando, que estão se desdobrando, né, em suas casas, e ainda há essa cultura de dizer que o professor não está fazendo nada. Além disso, a gente precisa entender, né, além desses efeitos da evasão, das condições emocionais, eu acho que a única coisa assim, que a gente, de fato, pensar é que, assim, acho que os governantes, assim, agora vão ter que pensar.
as salas não comportam essa quantidade de estudantes, né? As escolas, repensar as estruturas, eu acho que o único impacto positivo que eu enxergo é esse repensar as estruturas físicas das escolas, que não há condições, a maioria delas, em acolher esses estudantes nesse período, porque não tem as condições mínimas, como água, uma torneira, uma pia com água, sabão, né, um banheiro digno para que os estudantes possam utilizar. Então, a gente percebe que isso houve agora uma implicação nesse sentido, né, e vê que as salas de aula não comportam, né, os estudantes, são muitos estudantes para um espaço pequeno, então, esse refletir. Mas a gente vai precisar um grande trabalho, ainda mais do que já tínhamos, nessa reestruturação dos impactos da pandemia na educação. Então, eu acho que eu fico muito reflexivo sobre os impactos, né? Assim, eu acho que a gente tá vendo já, né? E a gente vai ter que ver o que é que vai fazer com isso. A escola vai ter que pensar, a gente, enquanto sociedade, um aumento gigante na violência sexual, né, de crianças e adolescentes, que essas crianças ficaram em casa e a maioria dos abusos acontecem por familiares, então essas crianças ficaram mais tempo com essas pessoas, então a gente vai receber um grande grupo de crianças e adolescentes que sofreram violência sexual durante a pandemia, e a gente precisa pensar o que é que a escola vai fazer, como é que a escola vai receber essas crianças e adolescentes. Eu acho que a questão da evasão é uma questão real, e aí muito relacionada também com a questão do trabalho, né? Muitas crianças, a pobreza, a vulnerabilidade vai colocar essas crianças na situação de trabalho, crianças e adolescentes em sua maioria, na situação do trabalho, e do trabalho precarizado, e essa evasão vai ser gigante, e a gente precisa pensar também como é que a gente vai pensar estratégias e que não só a escola consegue dar conta disso, porque tem a ver com a questão socioeconômica muito forte, mas a gente vai precisar pensar. E eu acho que a questão que a Lê fala dos professores é muito complexa, né? Porque o professor, ele precisou virar, em 2 meses, precisou virar Lucas Neto, né? Precisou virar blogueirinho, precisou dominar todas as tecnologias e fazer, e agora depois ele vai, como é que vai ficar esse professor depois disso, né? Qual é o impacto disso na saúde mental dele, como é que ele vai voltar para essa sala de aula, qual a segurança, né, que ele tem para voltar para essa sala de aula, que segurança os órgãos públicos, os gestores vão dar para esses professores, né? Inclusive eu já ouvi notícia de que tem prefeitura mandando o professor assinar documento dizendo que se responsabiliza, que ela não se responsabiliza caso o professor adoeça por coronavírus quando voltar às aulas. Então, assim, como se ela tivesse a opção de não se responsabilizar, né? Mas eu acho que a gente precisa pensar um impacto também na vida desse professor, que precisou virar Lucas Neto e agora vai ter que deixar de virar Lucas Neto, e tudo que impactou na vida dele, da família dele, porque foi impactada as famílias, porque é isso. Agora eu não posso, meu filho não vai poder mais transitar em todos os lugares da casa, todo mundo tem que fazer silêncio em tal determinado horário, então isso mudou a dinâmica desse professor, e isso vai afetar psicologicamente ele, inclusive nessa volta, nesse pós-pandemia. Eu acho que é uma das coisas que a gente precisa pensar. Então, a gente tem a pergunta de Rinaldo, onde a gente encerra, tá certo? E aí vocês já podem fazer as considerações finais de vocês. O Rinaldo tem uma pergunta bem interessante. Ele pergunta, no tempo de extremismo que vivemos, na radicalização de grupos, até que ponto buscar pelos direitos humanos na educação é algo viável? Como habilitar esse profissional de educação que já possui tantas atribuições a trabalhar de modo satisfatório nesse aspecto? Uma pergunta interessante, né? Alessandra e depois Pedro. Eu penso que não é só viável, mas é urgente e extremamente necessário pensarmos essa prática, essa vivência da educação em direitos humanos e para os direitos humanos. E esse período justamente de extremismo, eu acho que serviu, né? Eu lembro que 2018 eu achei que eu ia entrar em depressão, em parafuso, né? Porque eu estava nas discussões, né? Então, maio, abril, e tinha, né, essa possibilidade
do grupo mais progressista não chegar, né? Mas, assim, em nenhum momento eu achei que o fascismo chegaria ao poder através da via democrática. E no mês de maio, não cogitava isso de forma alguma. Em mês de junho de 2018, não cogitava isso de forma alguma. E parece que isso veio como uma avalanche, esse autoritarismo, esse fascismo que tomou, né, diversos espaços, mas aí a gente também precisa pensar em nosso local de fala e nos posicionarmos, porque através disso, né, desse autoritarismo, desse extremismo, nós vamos escalando. Então, o projeto da Escola Sem Partido não conseguiu ser aprovado. A gente também tem hoje um fortalecimento, né, diante dessa conjuntura, um fortalecimento de ações que se contrapõem a essas questões, a esse autoritarismo. E o professor tem um papel importante. Então, por isso que a gente pensar, né, que o posicionamento do professor, enquanto um viés político, né, de não de partidarismo, mas ele assumir o seu posicionamento, né, de sujeito social, que tem um compromisso, que tem uma perspectiva de implicação na sociedade. E esse professor, né, nesse período, ele precisa, de fato, ser acolhido, né? A gente percebe-se que todo mundo é chamado para falar sobre a volta às aulas, exceto o professor. O professor não fala, não tem vez, não tem voz, mas ele precisa também, né, se posicionar. Então, como é que a gente vai, enquanto também categoria, acho que a gente fortalecer os espaços de coletividade, manter os diálogos, né, e fazermos frente, né, sobretudo a isso que está posto, como já temos feito, né, desde sempre, mas eu acho que agora a gente precisa, de fato, nos posicionarmos ainda mais. Então, já nas considerações finais, eu agradeço, né, assim, a oportunidade que o GEDUC proporcionou de discutir uma temática para mim que é tão cara, é tão necessária, que eu gosto de dialogar, né? Eu ter esse espaço para mim é um privilégio. Agradeço, né, a todos que puderam, né, com as suas contribuições, né, os que ficaram assistindo. Então, isso para mim é um privilégio muito grande de ter esse espaço. E, mais uma vez, eu agradeço a todas e a todos. Então, assim, eu acho que não é só viável, como é o único caminho possível, né? A gente pensar a educação em direitos humanos para a gente enfrentar esse tempo de extremismo. Eu acho que é o caminho possível, é a estratégia que está dada para nós. Se não for a partir da educação, eu acho que vai ser muito difícil. E também pensar, né, que o professor, como a companheira coloca, né, como habilitar o professor, já que ele possui tantas atribuições, é fazer o professor também compreender a importância dessa temática, inclusive para a realidade dele, para que ele seja compreendido enquanto humano naquele espaço, né, para que a própria função dele seja repensada, as próprias atribuições possam ser repensadas. E aí eu acho que o caminho viável é esse, mas ele só é viável se ele for pensado para e com as crianças e adolescentes. Não tem como discutir educação em direitos humanos dentro da escola sem construir com as crianças e adolescentes, não para elas. E pensar de que forma elas querem discutir isso e de que forma elas querem inserir isso no seu dia a dia, no seu currículo, e de que forma isso dialoga e pode dialogar com a realidade delas para fora da escola. Eu acho que é isso. Eu queria agradecer ao GEDUC pela oportunidade, agradecer a companheira Jaqueline, a companheira Alessandra, por ter compartilhado esse momento, todo mundo que perguntou, que esteve presente, e é isso. A gente está disponível aí para dialogar sempre que possível e estamos juntos. A nossa luta é a mesma. Um abraço. O GEDUC agradece também a presença de vocês, a participação. Eu acho que todo mundo vai sair com um pouquinho de esperança depois desse debate. Não está fácil, mas, né, é aquele quentinho no coração, né, como a gente diz. E Pedro, como convidado, obrigado mais uma vez.
E a todas as pessoas que ficaram até o final aqui, a gente também agradece muito a presença de vocês, tá certo? Sigam a gente nas redes sociais para vocês saberem dos próximos debates, tá certo? A live depois vai estar, o debate depois também vai estar no canal do YouTube do GEDUC, e vocês podem compartilhar para quem não pôde assistir hoje, agora, tá certo? E boa noite a todos e obrigada.